Hoje, Dia dos Pais, nós falamos pela manhã sobre um pai em busca da esperança, ou vencendo a desesperança. E hoje à noite, esse texto do bom samaritano, conhecido como bom samaritano, em Lucas 10, ele fala de um homem à beira do caminho. Me veio uma inspiração. Quantos pais, quantos filhos estão caídos à beira do caminho? O texto diz que esse homem descia de Jerusalém para Jericó. E nesse trajeto, se não me falha a memória, 27 quilômetros. É um trajeto de rochas, de penhascos, de lugares assim bem perigosos, até hoje. Jericó é a cidade mais antiga. E nesse trajeto, esse homem, ele é atacado por marginais, por assaltantes, que roubam, o espancam e o deixam caído à beira do caminho, como se estivesse morto. E eu lendo esse texto me veio, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E o meu coração então pensou, pais que têm sido atacados por Satanás, na sua trajetória. Jerusalém é a cidade da paz, da alegria, da vida. Jerusalém é o lugar onde estava o templo. Jerusalém era o lugar onde estava a arca de Deus. Jerusalém era o lugar de adoração. E ele sai de Jerusalém e desce para Jericó. Esse trajeto de descer, Jericó é um lugar biblicamente amaldiçoado desde o tempo de Josué. Quando Josué destrói Jericó, ele amaldiçoou Jericó. Então esse homem sai do lugar da bênção e vai para um lugar de maldição. E nesse trajeto ele é saqueado, espancado, espoliado e deixado como morto à beira do caminho. Quem sabe você veio aqui nessa noite sendo um filho, uma filha ou um pai, e você tem vivido esse trajeto, uma trajetória de descida. O que é descer na vida? A trajetória de descida é quando nós chegamos a um lugar, a uma posição de bem-estar, de sucesso, de realizações, e depois nós começamos a perder. E nessas perdas, nós vamos construindo abandonos. Somos feridos pelas circunstâncias, somos feridos por pessoas. Eu acredito que muitos, e talvez alguns aqui presentes, outros que estão nos acompanhando pela internet, quantos gostariam hoje de ter recebido um abraço de um pai e não receberam? Quantos? Eu já atendi muitas pessoas que chorando disseram: pastor, eu nunca recebi um abraço do meu pai. Eu atendi uma mulher que ela disse assim: pastor, eu não posso orar. Eu disse: por quê? Porque como é que eu vou falar, chamar Deus de meu pai, se o meu pai nunca falou comigo uma palavra boa? Nunca me abraçou? Meu pai nunca me amou? E eu disse: a partir de hoje eu sou seu pai, segura minha mão,
e você vai orar a Deus. E ela conseguiu orar. Então, a nossa proposta nessa palavra, bem informal, é mostrar pessoas caídas à beira do caminho, feridas por circunstâncias, por causa das perdas, saqueadas, espancadas, abandonadas. Vamos ao texto. Lucas 10, a partir do verso 30. Essa parábola é contada por Jesus em resposta a uma pessoa que pergunta sobre salvação. E Jesus então vai contar essa parábola para revelar quem é o próximo. Porque a lei se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Amar a Deus muitas vezes é fácil, porque Deus não reclama. A gente não vê, e Deus simplesmente, não, eu amo muito a Deus, mas você não diz de que maneira você demonstra esse amor, porque amar é ação. Paulo diz, o amor é bondoso, o amor é paciente. Então veja, quem ama age com bondade, quem ama age com paciência. O amor tudo espera. Olha que gesto de amor. Tudo suporta. Quem ama suporta. Como as pessoas suportam coisas que outras pessoas fazem? Por amor. Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então veja, esse homem descia, caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixaram ele, pensaram que ele tinha morrido. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. A história que todos nós conhecemos, as crianças conhecem essa história. E o texto não diz que é um samaritano. O texto não diz que quem estava caído era judeu. O texto não diz que quem ajudou é samaritano. O texto, ou melhor, não diz que era um bom samaritano. O texto diz de uma forma muito simples: mas um samaritano. E aí você tem na sua Bíblia assim um título. Eu conversava com o meu cunhado, ele é um teólogo muito estudioso, e ele disse: o texto não diz que é um bom samaritano. Como a Bíblia não diz, segundo ele, conversávamos, o pecador bom, o bom ladrão, não é assim? A gente não fala? O bom ladrão e o mau ladrão, um à esquerda e outro à direita de Jesus, ambos foram crucificados também. Mas a Bíblia diz que aquele ladrão era bom? Não, a Bíblia diz que ele se arrependeu. Por isso, nós o chamamos de bom. O samaritano, ele recebeu esse título porque ele agiu com bondade. Ele agiu com misericórdia. E quando uma pessoa age com bondade e com misericórdia, nós falamos assim, de automático, né? Fulano é bom. Fulano é bom. Ele me tratou com bondade. É um bom homem. Não é assim? É uma boa mulher. É um bom filho.
Por quê? Porque o resultado de tratar as pessoas com bondade pode nos dar o título de bom cidadão. Cidadão curitimano, que zela pela cidade, que honra pela cidade, cidadão brasileiro. Mas aquele filho que honra o pai, ele logo é chamado pela família, é um bom filho. Quantos pais eu já conversei, que os filhos estavam desviados, envolvidos com vícios, fora de trabalho, cheio de problemas, mas a mãe falava assim, mas pastor, ele é um bom menino. Quem já ouviu uma mãe falar assim, de um filho problemático? Um bom menino. Porque mãe é um coração do tamanho de Deus. A mãe sempre encontra uma razão para dizer que o seu filho é bom. E essas mesmas mães encontram razões para dizer que o seu esposo, que às vezes não é tão bom, mas ele é um bom homem. Ele me trai, ele faz problema, ele cria problema, ele chega em casa, é uma tempestade, mas lá no fundo é um bom homem. Veja, o bom foi visto por alguém que recebeu ações de bondade. Mas Jesus vai dizer que ninguém é bom, senão Deus. Eu quero compartilhar aqui com vocês um pai à beira do caminho. Esse homem desce de Jerusalém, ele é assaltado, ele é espancado, os seus bens, seus objetos de valor são levados, ele fica ali caído. Desce um sacerdote e um levita, e ambos conseguem vê-lo, mas não conseguem se mover em direção a ele. Aí os teólogos encontram razões para explicar a atitude do sacerdote e do levita. Por quê? Eles precisavam se santificar para servir no templo. Ambos estavam voltando do serviço, da escala. Os sacerdotes e levitas, eles tinham escalas no templo, independente do lugar. E em Jericó havia uma escola de sacerdotes e de profetas. E eles pertenciam àquela escola. Quando eles retornavam para casa, eles estavam vindo do templo. Então isso subentendia que eles estavam vindo cheios de santidade. Tinham sido aprovados. Serviram a Deus no templo. Ofereceram sacrifícios. E agora, na cabeça deles, segundo os teólogos, aquele homem à beira do caminho é um bom homem ou um mau homem? Segundo, está vivo ou morto? Porque se estivesse morto, eles iriam perder a santidade que eles haviam conquistado no templo. Porque o judeu não pode se aproximar de um morto, de nada morto, e muito menos tocar. E eles então assim, bem, nós não podemos nos contaminar. E então eles passam de largo. Mas Jesus não é um sacerdote, e muito menos um rabi qualquer. Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o próprio Deus. E aquele samaritano é um tipo de Jesus. Que não aceita o título de bom mestre. Que aliás foi feito com esse mesmo propósito. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A pergunta do jovem de qualidade. E Jesus responde, ninguém há bom senão um que é Deus. Mas como o samaritano, ele era considerado como lenha para o fogo do inferno. O samaritano, ele era uma pessoa rejeitada, porque eles eram resultados de uma mistura racial. Quando os assírios trouxeram para Israel, cuja capital era Samaria, os assírios levaram todos os israelitas do reino do norte, para os povos que eles dominavam, e trouxeram para Samaria, que era a capital, gente de todas as raças.
E criou-se uma mistura. Por isso os judeus não se relacionavam com eles. Porque os judeus não se relacionam com ninguém que não seja judeu. Porque eles são separados. É a cultura deles. Então os samaritanos eram odiados, rejeitados. Mas Jesus vai contar uma parábola para uma pessoa que quer ser salva. E ele pergunta: bom mestre, o que é que eu devo fazer para eu herdar a salvação? E Jesus disse: o que está escrito na lei? Ele disse: amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus então conta essa parábola. E ele pergunta no final a este cidadão: quem é que fez, quem é o próximo daquele que foi caído? O que ajudou. Então você vai e faz o mesmo. Porque esse cidadão perguntou: mas quem é o meu próximo? Veja, você pode estar sentado do lado de uma pessoa e tê-la como inimiga, não pode? Você pode morar na mesma casa e odiar mortalmente uma pessoa. Você pode pertencer à mesma família e não se relacionar com ninguém. Você pode estar em uma igreja como esta, e o seu coração está tão ferido que você odeia qualquer um que tente se aproximar de você. Então, quem é o meu próximo? E eu vou chamar esse texto de uma manifestação de um amor que transforma. Porque hoje, o amor, ele foi simplesmente reduzido a uma palavra, um vocábulo. Se você pegar a Barça antiga, bem antiga, que a gente tinha orgulho de dizer: eu tenho a Barça. Pastor Cleito vendeu muito Barça, né? Se ele continuasse na profissão, teria falido, porque hoje a gente tem acesso, né? O tio Google dá tudo. Aí, na antiga Barça, a palavra, o vocábulo amor, ele se explicava, se traduzia em várias e várias páginas. O termo átomo, poucas. Mas com o passar do tempo, se descobriu mais sobre o átomo. E se desaprendeu sobre o amor. Então foi diminuindo a quantidade de explicações ou de conceitos de amor, e se ampliou os conceitos sobre ciência. Podem pesquisar sobre isso. Então eu quero falar sobre um amor que transforma. Esse amor de Deus, 3 coisas que eu quero colocar. Primeira, pais que tiveram sonhos, famílias, pais que tiveram relacionamentos, filhos, mas perdeu tudo. Alguma coisa aconteceu. Eu disse pela manhã, em um dos cultos de libertação, há um tempo atrás, veio um jovem, chamo de jovem, na faixa assim, de entre 35 e 40 anos, e ele pediu para eu orar, porque a esposa tinha mandado ele embora. Diz: mas por que a sua esposa mandou você embora? Você fez alguma coisa? Eu traí a minha esposa, mas eu queria que o senhor orasse para que ela voltasse, que ela me aceitasse de volta. Eu disse: mas antes de eu orar, me diga, quantas vezes você cometeu esse erro? Ele disse: umas 3 vezes. E ela te perdoou? Perdoou. E você cometeu de novo? Cometi. E por que razão eu devo orar por você? Para que ela te aceite de volta. Será que não chegou a hora de orar por você, para que Deus ajude você a transformar a sua vida? Por que razão a sua esposa vai te aceitar de volta?
Muitas vezes nós vamos descobrir valores na nossa vida quando nós perdemos. Perdemos filhos, perdemos casamento, perdemos a saúde, perdemos a família. Se você fizer pesquisa com os moradores de rua, com os mendigos, maioria mora nas ruas pelo fato de terem, de alguma forma, causado uma dissolução conjugal familiar. Vícios, infidelidade, por causa da bebida, chega em casa, trata a família de uma forma injusta, e as coisas vão se repetindo, e aí acaba perdendo o emprego. Já não era uma pessoa saudável com emprego, ficou pior seu emprego, e aí passou a beber mais, passou a se esconder mais no vício, passou a se refugiar no vício, e a família desiste, e ele vai morar na rua. Você pode pesquisar, a maioria são pessoas, filhos que decidiram abandonar o lar, porque não encontram lá respostas, e cônjuges destruídos. Não tem só homens na rua não, tem mulheres também, tem mulheres. Então esse moço à beira do caminho, é alguém que talvez como você, viveu um tempo de grandes conquistas, viveu um tempo de grandes realizações, viveu um tempo de relacionamentos dos mais bem-sucedidos possíveis, está lá em Jerusalém, lugar de paz, lugar de alegria, lugar de relacionamento com Deus, lugar de adoração, ele está no topo, mas de alguma forma, alguma coisa aconteceu, e ele começa uma trajetória de descida, e a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. E como é que o diabo destrói uma pessoa? Ele começa a tirar dessa pessoa aquilo que ela tem de valor, caráter. Pode ver, a primeira evidência de uma pessoa que está sendo infiel é a mentira. A primeira evidência também de uma pessoa que está caindo no vício é a mentira. E a mentira, quem é o pai da mentira? Todo viciado nega que é viciado. Toda pessoa que está mergulhada no vício, ele diz, não, está tudo sob controle, a hora que eu quiser eu paro, mas não está mentindo. Quantos casamentos foram destruídos por causa de um fretezinho, um olhar, um papo furado que começou, e você deu corda, e o seu coração foi roubado. Salomão, diz a Bíblia, que era o homem mais sábio do mundo do seu tempo, e talvez de todos os tempos. Mas Salomão, diz a Bíblia, que as mulheres roubaram-lhe o coração, e não aqui punindo as mulheres erradas, porque Deus havia orientado que os seus filhos não se envolvessem com o paganismo, e Salomão trouxe mulheres de todas as nações pagãs. Salomão teve 1000 mulheres, uma já dá trabalho demais, imagine 1000. Para ele não era problema sustentá-las, mas conviver era um desafio. Roubaram-lhe o coração, e Salomão começou a construir altares idólatras no seu raio de vida. Em vez de aquele templo majestoso que ele havia construído, ele construiu o templo que era uma das maravilhas do mundo. Agora Salomão vai descendo, e se contenta com um poste.
porque o símbolo da idolatria são os mais ridículos imagináveis. Postes. E eu tenho que me segurar às vezes para não falar algumas coisas. E Salomão foi caindo. E sabe o que a sua descida provocou? Ele simplesmente arruinou o reinado que Deus havia dito para ele: se você me honrar, obedecer. Foi Deus que disse para Salomão esse versículo que nós tanto mencionamos: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Foi Deus que disse para ele. Deus disse isso no momento em que Salomão havia consagrado o templo. E ele deixa esse templo e vai se prostrar aos ídolos daquelas mulheres. Então é assim que acontece. Os valores são roubados, a identidade é roubada, o caráter é perdido e roubado. E depois que você perde tudo, você fica simplesmente jogado à beira do caminho. E não adianta ter dinheiro. Tem muita gente rica se matando. Tem muita gente famosa se matando, porque o buraco aqui é muito grande. Marilyn Monroe, você conhece a história dela? Namorada e amante de presidentes americanos, mas o seu pai nunca deu atenção a ela. O pai dessa mulher famosa, quando ela tentava se aproximar, o pai dizia assim: qualquer coisa que você precisar de mim, fale com os meus advogados que eles resolvem. O pai nunca teve tempo para ela. E essa moça cresceu, e ela tentou ser feliz, se envolvendo não só na fama, buscando a fama, mas também nas drogas. E aí o pai dela se adoece, e vai para o hospital, e percebe que não tem cura. E então ele manda um recado para ela: preciso te ver, estou morrendo. E então ela manda dizer: procure os meus advogados. Ela devolve na mesma moeda, e o pai dela morre. Só que ela não imaginava que efeito colateral produziria aquela rejeição dela, aquela atitude dela. Quando ela percebeu que ela perdeu a chance de se reconciliar com o seu pai, de receber um abraço do pai, mesmo no leito de morte, e perdoar o seu pai, ela perdeu a única chance que teve. Ela toma uma overdose de drogas e morre. Gente caída à beira do caminho não é simplesmente mendigos, pobres coitados. Não, são pessoas riquíssimas, famosas, pessoas poderosas, que Satanás foi roubando, matando e destruindo sonhos de Deus em suas vidas. Então este homem à beira do caminho é alguém que representa talvez um pai de família, que descia, uma descida, uma trajetória de descida. Segunda coisa, alguém caído precisa de socorro. Alguém caído precisa de uma mão estendida. Alguém caído precisa de uma oportunidade, e não de um tribunal. Quando Jesus conta, ele está com a visão de Jesus está muito além do que eu devo fazer, porque o que eu faço pode não representar o que eu sou. Por exemplo, hoje nós temos muitas religiões. Eu preciso fazer o bem para eu ser aceito por Deus.
salvação pelas obras. Mas Tiago vai dizer que a salvação é pela fé e também pelas obras. Mas o apóstolo Paulo vai enfatizar que é pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feituras suas, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Ele preparou para que andássemos nelas. Então Tiago e Paulo estão contradizendo? Não. É que Tiago era o pastor da igreja, Paulo era evangelista, era apóstolo evangelista, missionário. Então o negócio de Paulo era salvar, o negócio de Tiago era doutrinar. Paulo ganha gente e coloca na igreja, Tiago tinha que resolver. E tinha gente na igreja que já dizia assim, eu sou salvo, mas Tiago está dizendo assim, que dê os frutos. Onde estão os frutos? Não, Jesus voltando, eu vou para o céu. Ah, vai, me mostra onde é que a sua vida mudou. Por isso que Tiago, como pastor, ele vai dizer assim, se você realmente entregou sua vida a Jesus, você tem que revelar um caráter diferente. Então a salvação não vem pelas obras, mas uma vez salvo, você inevitavelmente desejará praticar as boas obras, porque foi o que Deus preparou para você viver, praticando boas obras. Um cristão verdadeiro não vive praticando más obras. Um cristão verdadeiro que anda com Deus, que ama a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, não adultera com a esposa do próximo, não rouba, ele trata com bondade. Então, à beira do caminho, existe alguém que precisa o quê? De socorro. O salmista, quando escreve o Salmo 46, ele diz o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Deus é um socorro, mas Deus é um socorro para quem? Para quem admite que precisa de socorro. Deus é resposta para quem está procurando resposta. Deus é amor para quem está disposto a ser amado, disposta a ser amada. Mas essa pessoa está à beira do caminho, desacordada, inconsciente. Você já percebeu isso? Você já falou com pessoas que parece que elas não ouvem você? E você fala, e você, fulano, pare de viver isso aí, pare de ir para esse lugar, pare de fazer isso, você está destruindo a sua vida, você está acabando com tudo que você tem, e a pessoa parece que não está enxergando, ela não está ouvindo, ela não está percebendo nada. Você já viu gente assim? É gente caída à beira do caminho, é gente que está inconsciente. Gente, o pecado, ele anestesia as pessoas. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Satanás cega o entendimento das pessoas. A pessoa está olhando e ela sabe que aquilo ali é um perigo terrível, mas ela não consegue se dar conta. Um jovem que aceita ajudar uma pessoa que sabe que aquela pessoa é errada. Ele sabe que corre o risco de ser preso, pode ser levar uma mercadoria errada, pode ser uma execução de um assalto, pode ser no envolvimento de uma coisa ruim. Ele sabe dos riscos, mas a sedução é tão grande, aquela pessoa que o convida é tão forte, que o seduz, que ele fica totalmente cego, e ele é envolvido. Gente caída à beira do caminho, não consegue enxergar, não consegue ouvir, não consegue andar, não consegue perceber nada, mas precisa de socorro, precisa de ajuda.
E aí Jesus diz que vem um samaritano. Interessante, irmãos, que porque Jesus fez questão de dizer que veio o sacerdote, também veio o levita. É que Jesus estava dizendo para aquele moço que havia dito que ele guardava a lei, que ele fazia as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele disse que fazia isso. Então Jesus vai citar o sacerdote e o levita para mostrar que a religiosidade, ela não alcança a sua verdadeira dor, ferida e necessidade. A sua dor não será curada se você rezar o Pai Nosso 1000 vezes. Eu estou discipulando uma pessoa que não é membro da igreja. E aí eu falei com essa pessoa, falei assim, olha, você precisa orar com seus filhos, você precisa abençoar sua família. E aí, quando ele voltou, eu falei assim, e aí? Pastor, estou fazendo isso, estou rezando lá com os meus filhos. E o que você está rezando? Eu rezo o Pai Nosso. Eu falei assim, mas você sabia que o Pai Nosso não é para ser rezado? O Pai Nosso é um GPS. E expliquei para ele como é que funciona a oração do Pai Nosso. A oração aponta para Deus, a quem você deve buscar, a quem você deve orar. E diz de que maneira você deve se aproximar de Deus, santificado seja o teu nome. E ele foi conversando com ele, e aí ele parou, olhou para mim assim, é maravilhoso, eu nunca pensei assim, nunca entendi assim. Então veja, rezar o Pai Nosso não vai te levar a lugar nenhum, mas se você entender que o Pai Celestial, o nosso Pai Nosso, Ele quer você por inteiro, isso faz a diferença. É você dizer assim, Pai, tem misericórdia de mim. E esse Deus que é misericórdia vem e usa alguém, de alguma forma, circunstância, para abençoar, mudar, transformar a sua vida. Caído à beira do caminho, alguém precisa de socorro. E eu posso te dizer, se aquele homem tivesse forças para rastejar, talvez ele não aceitasse a ajuda do samaritano. Já parou para pensar nisso? Vamos imaginar, e Jesus, acredito que era essa a visão dele, o caído é um judeu. E aí vamos imaginar que ele estivesse só meio ferido, meio machucado, e aí chega um samaritano, e o judeu vai dizer, longe de mim, se afasta de mim, ô lenha do inferno. Mais ou menos isso. Mas Jesus vai dizer que ele está o quê? Caído como morto. Morto. Você já foi em algum funeral? Já viu algum defunto dizer assim, não toque em mim, não quero que você me carregue? Defunto não tem vontade, defunto não tem opção, defunto não faz acepção, defunto nem ouve reclamação, nem faz escolhas, defunto simplesmente você pega e leva. Enquanto você não reconhecer que é um defunto espiritual, Deus está impossibilitado de te socorrer. O socorro que você precisa tanto não tem sido estendido, ou não, Deus não tem levado esse socorro até você, porque você ainda está em condições de exigir, de reclamar, de ponderar. Não é desse jeito que eu quero, não. Quem aqui já assistiu aquele filme, O Amor é Contagioso? Não vou falar o nome do artista dessa vez. O Aldinho está lá atrás. Ele estava. Está aí ainda, Aldinho? Tá lá. E aí, tem um paciente nesse hospital, um paciente brabo, um paciente nervoso, ele está morrendo, mas é um paciente irado, os enfermeiros têm o maior medo dele, ele está morrendo, ele não crê em nada, ele não crê em Deus, ele não acredita a pessoa, não ama ninguém, e ele está ali revoltado, porque ele havia perdido tudo, e agora estava perdendo a vida. E aí,
o estudante de medicina, o Pat Adams, entra lá. E as enfermeiras ficaram só espiando. De repente, voou aquele urinolzinho do paciente, jogou lá e ele saiu correndo de lá de dentro. Muito interessante essa parte do filme. E ele sai, mas ele não desiste. E ele volta. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que ele ganha aquele paciente que está morrendo, pela força do amor. E aquele paciente morre de mãos dadas com a família, faz as pazes com a família. Muitas vezes Deus tem procurado você que está caído à beira do caminho, mas você ainda está reagindo, você ainda está ponderando, você ainda está estabelecendo condições. Não tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito. Não, tem que ser do jeito de Deus. Tem que ser do jeito de Deus. E o jeito de Deus é o mais estranho possível. Um samaritano. Alguém que você não tem afinidade. Não é assim? Quem é que vai cuidar daquele bendito homem que abandonou a família? E bendita esposa que foi abandonada. Porque a amante, na hora que a coisa pega, vaza. Quantas mulheres eu conheço que teve que cuidar do marido sem vergonha, que abandonou a família, viveu a sua vida de luxúria e pecado, mas na hora que a doença chegou, jogou ele numa cama, foi aquela mulher abandonada que foi cuidar dele, limpar ele, fazer a higiene dele, até a morte dele. Deus usa essas coisas estranhas. Somos amados pelas pessoas que nós mais maltratamos. Somos amados pelas pessoas que nós mais deixamos para trás. Somos amados por pessoas que nós quase destruímos. É assim que Deus vai nos ensinar o que é o amor que restaura. E aí vem o samaritano e faz para ele. E por último, o texto vai nos ensinar. Eu quero tentar colocar isso na figura dos pais. Pais alcançados pelo grande amor de Deus. O texto diz que o samaritano tirou o vinho e o azeite, ou o azeite e o vinho. O azeite era considerado medicinal. É alimento e medicinal. O vinho também, ele é alimento e é medicinal. Azeite pode representar a ação do Espírito Santo. O azeite, ele limpa as feridas. A ferida suja, o sangue seca. E hoje nós temos vários produtos químicos, científicos, que você utiliza na asepsia, na limpeza de uma ferida. Eu lembro quando eu bati um carro no cavalo, a 100 km por hora, eu fiquei com a face toda ferida de estilhaço dos vidros do para-brisa que estourou no meu rosto, uma massa de sangue, cheio de caco de vidro. Isso foi 5 horas da manhã. Já era 10 horas da manhã, eu estava no hospital já, sentado ali, esperando. E aí, quando eu coloquei a mão assim, eu percebi aqueles cacos de vidro, tudo enfiado assim na minha pele. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu chamei o médico, falou assim, eu tenho plano de saúde. Eu estava naquele... Obviamente, quando você sofre um acidente, você é levado para um pronto-socorro. É obrigatoriamente assim o processo. Depois que você pode ser transferido para um hospital particular. E eu disse, eu tenho plano de saúde. Sim. Aí ligaram para... Na época, eu tinha um plano de saúde da Mil, e um plano muito bom. A igreja que eu pastoreava lá no Rio cuidava muito bem de mim, como essa aqui cuida também. E aí chamaram aquela ambulância da Mil. Parecia um avião. Porque a ambulância do Corpo de Bombeiro que me levou da estrada para o hospital batia as latas. E eu quase morri de dor naquele trajeto até o hospital. Gemia, porque costelas fraturadas, o corpo todo arrebentado.
E aí eu fiquei gemendo. Aí quando me amarraram naquela ambulância, tudo direitinho, que alívio. Cuidados. Aí quando eu cheguei no hospital, lá em Niterói, mandaram eu fechar os olhos, bem fechadinho, me começaram a jogar um produto na minha cabeça para limpar, até tirar todos os fragmentos de vidro. Né, vó? A avó sabe o que é isso. Mas hoje nós temos esse recurso, mas naquele tempo não tinha. Era um azeite. O que fazia? Derramava azeite sobre a ferida suja, seca, e removia o azeite para cá, removia para lá. E o azeite, ele tem um poder, não é, de amolecer o tecido e de se permitir limpar. E aí, quando estiver limpo, se derramava o vinho para desinfetar. Olha a figura que Jesus vai usar. O azeite pode representar o Espírito Santo. Que você é tão resistente, tão teimoso, tão incrédulo. E o Espírito Santo é o único que tem o poder de quebrar a dureza do seu coração. Esse coração com uma pedra, resistente, quer que funcione tudo do seu jeito. E o Espírito Santo, ele vai te envolvendo. Você percebe que às vezes a gente está no início do culto, assim meio desligadão, mas o louvor vem, e Deus habita no meio dos louvores do seu povo, e o louvor vem, e o Espírito Santo vai agindo. Daqui a pouco você está derramando uma lágrima, você está chorando, você está se quebrantando, e você consegue dar ouvidos ao que Deus fala. Muita gente chega no templo igual uma pedra de gelo, mas sai daqui derretido, porque o Espírito Santo é um fogo que opera na vida do pecador. E aí limpava o azeite. Então a figura da obra de Deus, o sangue de Jesus derramado na cruz, mas o Espírito Santo que convence você. Olha as coisas que você se envolveu, olha os pecados que você cometeu, olha as escolhas, olha os caminhos que você escolheu viver, mas está aqui o amor de Deus que está pronto para te aceitar de volta, transformar a sua vida, restaurar a sua história. Eu posso restaurar a sua história, e Ele cuida. Mas o amor de Deus não é só isso. Ele não somente cuida, mas a Bíblia diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados, Ele levou as nossas feridas, Ele levou as nossas dores, Ele levou tudo para a cruz. E aquele homem samaritano não somente cuida e o deixa, mas ele carrega, coloca ele no ombro, coloca sobre o seu cavalo, o seu camelo, e leva para uma estalagem. E diz para o dono da estalagem: cuida dele, e tudo quanto ele precisar, pode cuidar, que eu pago. Você está entendendo? Muita gente caída, muita gente ferida, muita gente que perdeu tudo, muita gente rejeitada, deixada para trás, gente que a vida já não existe mais significado. Mas aí chega o amor de Deus, o amor que restaura, que estende a mão, que te levanta, que te coloca em pé, que te leva para um lugar seguro. A estalagem, um lugar seguro. Você sabe qual é a estalagem que Deus colocou você? Aqui. Aqui é a igreja, onde você encontra segurança, abrigo, cuidado, amor. É a casa do oleiro, que restaura os sonhos, que restaura a sua história, que liberta você dos seus pecados. Amor, paz alcançados pelo amor. Eu quero terminar usando as palavras do texto, que vão dizer assim: primeiro, um amor que vê. O texto diz que ele vendo. Mas o sacerdote e o levita também viram, mas não conseguiram agir.
Mas o amor de Deus, Ele vê você de dentro para fora. Nós podemos vir na igreja com a melhor roupa, pentear o cabelo, colocarmos um perfume, a gente pode impressionar as pessoas com a melhor aparência possível, mas Deus olha você de dentro para fora. Tem uma historinha antiga que ilustra isso. O pastor foi visitar uma família, e aí, depois de muita conversa, o pastor disse: vamos ler a Bíblia para a gente orar, para ir embora. E aí a mãe falou assim: fica de pé, meu filho. E o garotinho não queria ficar em pé. E o garotinho está ali sentado, e a mãe falou assim: fica de pé. E o garotinho está sentado. Aí aquela mãe, né, que faz assim, pegou, deu aquele beliscão no braço dele, e ele ficou em pé. Aí o pastor leu a Bíblia, orou e foi embora. Aí a mãe olhou e falou assim: custou você ficar em pé? Sim, fiquei em pé por fora, mas por dentro fiquei sentado. Muitas vezes você vem aqui bonitinho, por fora, mas por dentro você está feio, ferido, falido, morto. E é desse jeito que Deus te vê, um caído à beira do caminho. E é você que Ele vai estender a mão, que vai passar o seu óleo, o seu azeite, que vai passar o vinho, que é o sangue de Jesus, vai cuidar, e aí Ele traz você para a sua igreja, esse lugar onde tem cuidados, coloca você nas mãos de pessoas, que Ele vai assim: cuida, e eu pago. Jesus pagou o preço, não é a igreja que paga, é Jesus que já pagou. Já está tudo pago. Ele disse lá na cruz: está consumado, está tudo pago, está tudo pago. A sua dívida está paga, os seus pecados estão pagos, a sua história está paga. Jesus pode hoje reconstruir a sua história, e Ele quer levantar você. Então o texto vai dizer que o amor que vê e se aproxima, um amor que vê e se compadece, um amor que se aproxima, mas cuida, e um amor que paga o preço. Quanto você vale? Quanto você vale? Qual o seu preço? Você pode dizer 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, seja o preço que for. Existe alguma possibilidade de bens materiais, dinheiro, mudar o coração, a vida de pessoas? Tem pessoas que são internadas nas melhores clínicas, mas não conseguem sair do vício. Tem pessoas que são internadas nos melhores hospitais, mas morrem. Tem casais que estão nos melhores terapeutas, mas os problemas continuam. Pode mudar de endereço, mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país. Eu não quero viver mais nesse país, eu quero viver no país tal. Pode mudar. Está dentro de você, o seu cativeiro está dentro de você, por dentro você está caído, por dentro você está perdido, por dentro você está ferido, por dentro a sua vida acabou. Mas está aqui hoje Jesus, de mão estendida, pronto para te levantar. Baixe a sua cabeça, por favor. A minha pergunta é uma só: quem hoje quer ser levantado por Jesus? Quem hoje deseja ser curado por Jesus? Restaurado pelo amor de Jesus? Deixe o seu lugar e pode vir aqui à frente, eu quero orar com você. Se você se sente alguém assim, eu preciso, Jesus está estendendo a sua mão para você, pode vir em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode vir. Em nome de Jesus. Eu quero ser levantado, eu quero ser restaurado, eu quero ser curado, eu quero ser liberto.
eu não quero mais viver como estou antes. Pode vir. Quem sabe temos aqui pessoas que estão afastadas, feridas por alguma coisa, e não querem mais nada com Deus porque foram feridas, mas chegou o dia de você voltar. Deus quer colocar você no aprisco de novo, quer cuidar das suas feridas, quer sarar você. Alguém aqui está afastado de alguma igreja, gostaria de se reconciliar com Deus? Deixe o seu lugar, venha, em nome de Jesus. Pode deixar o seu lugar. Gente que foi revoltada com tanta coisa. Tem muitos lugares que têm ferido pessoas, mas Jesus está aqui para te curar, te restaurar e colocar você no lugar certo. Vamos ficar todos em pé. Se houver mais alguém, pode vir, em nome de Jesus. Há esperança para você. Eu quero convidar os líderes de células a estarem aqui do lado dessas pessoas. Mulher com mulher. Isso. Vamos orando com essas pessoas. Isa, vem cá, Isa. Isso, vamos orando. Isso, vai orando com ela. Amado Espírito Santo, o Senhor é aquele que consegue ver o caído e se importa, se aproxima, cuida, sara e nos carrega no colo e nos coloca num lugar seguro. Eu quero orar, Senhor, por aquela pessoa que está nos acompanhando em casa. Eu quero orar, Senhor, por essa família que está nos acompanhando pela internet. Sopra, amado Espírito Santo, sobre essa pessoa que se sente ferida, não quer mais pisar em igreja, porque foi ferida, abandonada, deixada para trás. Traz ela de volta, Senhor. Sara esse coração, restaura os sonhos, restaura a fé. E aqui, Senhor, cada um de nós receba o toque do Senhor, o cuidado do Senhor aqui nesta noite. Nós abençoamos poderosamente esses queridos e a toda a tua igreja, no precioso nome de Jesus.